Bom dia, Oi? voltando aqui para gravar. Bom dia, vamos dar continuidade da aula de ontem, né? Ontem nós conseguimos iniciamos, né, a ilicitude, né? Acabamos a começamos a ilicitude, vimos o estado de necessidade, os casos e os exemplos, né, mais clássicos de prova, estado de necessidade, vimos as características do estado de necessidade, né, os tipos de estado de necessidade. Então, tem estado de necessidade real, estado de necessidade putativo. Temos aqui alguns pontos importantes, né, que é o estado de necessidade recíproco. O estado de necessidade recíproco é possível desde que ambos não tenham criado, aliás, a situação de risco, ou seja, as duas pessoas estão em estado de necessidade. Comunicabilidade, né? Existe se um dos autores houver praticado o fato em estado de necessidade que não fica excluído por todos eles. Erro na execução, né? Que é o estado de necessidade de Oterra, é quando Paulo atira Mário visando sua morte para tomar-lhe o último colete do navio, entretanto acerta João. Neste caso, Paulo permanece acobertado pelo estado de necessidade. Miserabilidade, então o STJ não assim, de pronto a miserabilidade. O STJ entende que a simples alegação de miserabilidade não gera o estado de necessidade para que sejam excluídas as licitudes do fato. Entretanto, em determinados casos, poderá excluir a culpabilidade em razão da inexigibilidade da conduta. Então, vimos aqui a legítima defesa. Ontem a gente entrou já na legítima defesa. E vimos que, artigo 25, entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual e iminente, a direito seu ou de outrem. E aí vimos os requisitos para a configuração da legítima defesa: agressão injusta, atual ou iminente, contra direito próprio alheio, reação proporcional, conhecimento da situação justificante. Exemplo de legítima defesa, na verdade, legítima defesa não, o exemplo aqui seria de uma legítima defesa desproporcional, tem que ter a proporcionalidade. Né? Um dos requisitos aqui é justamente a reação proporcional. Então, um dos exemplos aqui da reação desproporcional é José, rapaz baixo, franzino, sem qualquer conhecimento de artes marciais, algo semelhante, dá um tapa em Paulo, rapaz alto e forte, que parte para cima para desferir outros tapas. Os referidos tapas não são capazes de provocar graves lesões em Paulo, dadas as condições físicas dos dois. Paulo, de forma a repelir a injusta agressão, saca sua pistola e desfere 5 tiros no peito de José, provocando sua morte. Ou seja, um era baixinho, franzino, o outro alto, forte, né, conhecimentos de artes marciais, o outro não sabia de nada, e deu tapa nesse e esse, né, podendo utilizar inclusive dos recursos ou, né, da vantagem que dele saber artes marciais, pegou, puxou um revólver e deu tiro. Ou seja, foi uma reação desproporcional. Deixa eu ver o que tem mais. Legítima defesa de terceiro. Então, legítima defesa de terceiro tem duas situações. Legítima defesa de terceiro. Se for em relação a bens materiais, nesse caso, o agente ele tem que ter, né, mais ou menos concordado com sua ajuda, né, com a sua legítima defesa. Então, se a pessoa, como é um bem disponível, a pessoa tem que mais ou menos concordar. Legítima defesa de terceiro, quando envolve integridade física, né, bem disponível, como a vida, ela não precisa dizer para a pessoa, né, ou a pessoa não precisa pedir ajuda, você pode prontamente ajudar. Ou seja, no caso, a pessoa está agredindo outra pessoa, você vai lá e ajuda, porque está envolvendo ali, né, a integridade física é um bem disponível. Mas uma pessoa... Carrefour, né? Carrefour, Você lembra? Pois é, eu acho que uma das pessoas foi presa logo depois. Acho que foi depois. Acho que é uma mulher lá que está envolvida por causa disso. Que ela falou que a pessoa não pediu ajuda, não sei o que, alguma coisa assim, mas as filmagens não indicavam isso.
E era uma situação de, né, que ela deveria ter Nitidamente ela se omitiu. chamado. Se omitiu. Aí parece que prenderam a pessoa, uma senhora que estava filmando ali. Então, é a situação ali de legítima defesa, que ela poderia ter ajudado, chamado alguém, omissão, legítima defesa, várias situações ali. Né? Enfim. Vamos ver aqui o que mais que a gente viu de legítima defesa, que é esse aqui. Vamos ver o parágrafo único. Observados os requisitos previstos no CAPT, foi acrescentado pelo pacote anticrime. Vamos lá. Observado os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Então, foi um acréscimo do pacote anticrime colocado, né, no repelir agressão ou injusta agressão durante uma pessoa com refém. Se estando com refém, o policial entra aí em legítima defesa. Vamos continuar daqui, onde a gente falou rápido, né, estrito cumprimento do dever legal. Então, vamos retomar daqui, porque acho que daqui a pouco a gente já acaba aqui o material e vamos para os exercícios. Então, vamos estrito cumprimento do dever legal. Nos termos do artigo 23, inciso 3 do Código Penal. Não há crime, deixa eu botar no outro formato aqui. Não é crime quando o agente pratica o fato em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito. A agente acobertado por esta excludente é aquele que pratica fato típico, mas o faz faz em cumprimento a um dever previsto em lei. Assim, o policial tem o dever de manter a ordem pública. Se alguém comete crime, eventuais lesões corporais praticadas pelo policial quando da perseguição não são consideradas ilícitas, pois, embora tenha sido provocada a lesão corporal, prevista no artigo 129 do Código Penal, o policial agiu no estrito cumprimento do dever legal. Cuidado! Quando o policial, numa troca de tiros, acaba por ferir ou matar um suspeito, ele não age no estrito cumprimento do dever legal, mas em legítima defesa. Isso porque o policial só pode atirar contra alguém quando isso for absolutamente necessário para repelir injusta agressão contra si ou contra terceiros. Se o terceiro colabora com aquele que age no estrito cumprimento do dever legal, a ele também se estende essa causa de exclusão de ilicitude, diz-se que há comunicabilidade. Atenção, é muito comum ver pessoas afirmarem que essa causa só se aplica aos funcionários públicos. É errado. O particular também pode agir em estrito cumprimento do dever legal. Um advogado, por exemplo, que se nega a testemunhar sobre fato conhecido em razão da profissão, não pratica crime, pois está cumprindo o seu dever legal de sigilo previsto no Estatuto da OAB. Isso é apenas um exemplo. Esse é apenas um exemplo. Então, o estrito cumprimento do dever legal é a pessoa, na sua atividade profissional, né, exercendo sua atividade profissional, por algum motivo acaba cometendo um fato típico. Por algum motivo acaba cometendo um fato típico. E aí ela, na verdade, tem a exclusão. Deixa eu botar para cá. Caso ela tenha a exclusão da ilicitude. Vou mudar aqui. Nossa. E aí você acaba tendo a exclusão da ilicitude. Então, no caso do policial, no caso do advogado que se nega a dar testemunho, né? Porque falso testemunho ou negativa de testemunho é crime. Essa do policial da legítima defesa eu não consegui ver ontem, que eu falei, até comentei com você, que tem uma divergência na doutrina, né? Se nesse caso seria legítima defesa. Por quê? Porque existem várias modificações, né? Por exemplo, teve logo no começo do ano passado, né, em 2019, essa questão, né, eu acho que é o governador do Rio, Witzel, né, até falou que o policial ia poder atirar na favela, aquela coisa toda, entendeu? Não sei se você lembra dessas situações. Falou, aí a imprensa bateu muito nisso, aí eu estava lendo sobre isso, falando que não seria mais... Ele disse que não poderia ou ele disse que poderia? Poderia.
Que aqui, no material, está dizendo o seguinte, o policial não pode, no estrito cumprimento do dever legal, e não está autorizado a atirar nas pessoas, trocar tiro. E só está autorizado a trocar tiro em legítima defesa. E aí teve esse debate até ali nos materiais, que logo quando assumiu no ano passado o governador do Rio de Janeiro, teve uma situação que ele falou, não, agora o policial vai poder, né? Na verdade ele usou um termo até duro, né? Poder abater o cidadão, né? A pessoa que está ali na favela, na comunidade, com armamento de guerra, né? Fuzil, metralhadora, né? Está ali no tráfico. Então teve isso. E todo mundo falou justamente essa questão, que o militar, o PM, só pode revidar, só pode trocar tiro depois que começar o tiroteio. Então, como você viu na parte do legítima defesa, não há necessidade de eu achar que a pessoa, né, que esperar que ocorra, né, o tiro para que eu possa já me Diz que fazer é em legítima iminente. defesa. Pode ser o risco iminente, pode ser o risco putativo. Então, eu senti, opa, tô subindo a favela, o cara tá, né? Mas aí, pois é, mas a discussão na época era justamente isso, é legítima defesa né? Ou estrito cumprimento do dever legal? Porque, na verdade, pelo que eu entendi, o governador ia emitir, né, uma norma operacional. Como eu falei, existe também, que aí eu teria que pegar o material lá das Forças Armadas, que eu falo. Irmão, só 30 segundos para eu tirar uma batata aqui do forno, que tá do meu lado aqui, rapidinho. Vamos ver aqui, exercício regulado de direito. Pronto. Vamos lá. E aí eu até falei que ia fazer, né, e acabei não pegando, que é o material também que eu falei, que existe os materiais de procedimento operacional, né, de segurança orgânica, na qual eu falei para você também que existem situações, né, que no próprio, vamos dizer assim, na norma, ou seja, isso aqui é você estar cumprindo uma norma. Estrito cumprimento do dever legal qual é o seu dever legal? Existe uma norma que obriga você a fazer aquele procedimento. E você fazer ele, você está cometendo um fato típico. Qual seria esse fato típico? Por exemplo, no caso do militar, ele tem lá, cidadão lá, a pessoa entrou no quartel. Primeiro, né, dá a voz para ele de que ele tem que se retirar, né? E tem lá, não sei os termos agora direito, faz tempo, né? Mais de 10 anos que eu sei, mas tinha lá todo um manual que você tem que dizer e tal, não sei o que, área militar, e aí e dizer para a pessoa se retirar. Não se retirou, você fala para ela não avançar, e se ela começar a avançar, um tiro de aviso. E aí tem que ser um tiro, né, não na direção da pessoa. E aí depois, se ela continuar avançando, e aí você, né, vê que ela não vai recuar, você dá um tiro nos membros inferiores, ou seja, tentar atirar nas pernas da pessoa, para imobilizar ela. Ou seja, está no estrito cumprimento do seu dever legal de atirar na pessoa. Entendeu? Ou seja, está cometendo um fato típico ali, uma agressão física grave, né? Tiro na perna de fuzil. Normalmente, no quartel, você dá serviço de fuzil FAL 7.62. Não? Tiro daquele na perna, probabilidade da pessoa ficar, de repente, depois, né, com algum problema grave vamos dizer assim, de locomoção é grande. Eles não têm pistola também, não? Só Em a polícia geral, mesmo? não, pistola só quem está na sala de estado, lá, que é aquela área mais. Como é que a gente chama? É porque na Marinha a gente chama sala de estado, no Exército Aeronáutica chama de. Esqueci o nome, é sala da guarda, um negócio assim. Aí ali tem pistola. Quem fica naqueles postos mais avançados, que a gente chama de guarita, onde fica ali só um militar, dentro assim, tipo uma casinha, que a gente chama de guarita, ali é fuzil. Você dá serviço de fuzil. E aí, fuzil, pelo menos na minha época na Marinha, que a Marinha usava, era o FAL. Fuzil automático leve, que é o 7.62.
explosivo das Forças Armadas. E é violento. Se você levar um tiro nos membros inferiores, dificilmente você vai conseguir continuar caminhando, entendeu? Arranca um pedação, né? Fuzil de guerra, né, cara? O objetivo dele é justamente isso, né? Imobilizar a pessoa. Se você levar um tiro na perna desse fuzil, e só se for de raspão, mas se pegar já era. Já imobilizou você não vai mais levantar. Provavelmente vai quebrar os ossos, vai. Então tem essa situação, mas aí depois a gente vê. Em princípio, vamos usar o que está na apostila. A reação do policial, troca de tiro do policial, é legítima defesa, não? Não sei que ele faça uma descrição do jeito que eu estou descrevendo aqui, que tem legislação, né, em algum estado, né? Se que tem alguma norma operacional dentro de um quartel, aí poderia ter uma outra visão doutrinária, que aí você está cumprindo o dever legal, né? Vamos lá. Exercício regular de direito. O Código Penal prevê essa excludente de ilicitude também no artigo 23, inciso 2. Vamos lá. Não há crime quando o agente pratica o fato no estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito. Dessa forma, quem age no legítimo exercício de um direito seu não poderá estar cometendo um crime, pois a ordem jurídica deve ser harmônica, de forma que uma conduta que é considerada direito da pessoa não pode ser considerada crime por questões lógicas. Trata-se de preservar a coerência do sistema. Então, vamos lá. Uma nota de rodapé que ele deixou aqui para a gente. O professor Zaffaroni entenderia que, neste caso, o fato é atípico, pois, pela sua teoria da tipicidade conglobante, um fato nunca poderá ser típico quando sua prática foi tolerada ou determinada pelo sistema jurídico. Fica apenas o registro, mas essa teoria não é adotada pelo Código Penal e doutrinariamente é discutida. Lembre-se apenas lembre-se, fica apenas para registro. Então, não é adotada pelo Código Penal, mas, assim, se quer uma questão, citando explicitamente esse autor Zaffaroni, né, que é a tipicidade conglobante, ou às vezes em prova oral, né, quem faz tem esses tipos de perguntas também, específicas de autor ou de teorias inusitadas. Vamos continuar aqui. Mas o direito deve estar previsto em lei. Sim, a doutrina majoritária entende que os direitos derivados dos costumes locais não podem ser invocados como causas de exclusão da ilicitude. Exemplo, a mãe descobre que o filho de 12 anos aprontou na escola e resolve colocar o garoto de castigo, trancando-o no quarto por 8 horas. Neste caso, a mãe não responde pelo crime de cárcere privado, artigo 148 do Código Penal, pois tem o direito de agir assim, dever que decorre de seu poder familiar sobre a criança. Não há estrito cumprimento do dever legal, pois a mãe não tinha o dever de fazer isso. Poderia optar por perdoar o filho, dar outro tipo de castigo. Eu não entendi essa parte final, vamos lá. Neste caso, a mãe não responde pelo cárcere privado, pois tem o direito de agir assim, dever que decorre do seu poder familiar sobre a criança. Não há estrito cumprimento do dever legal, pois a mãe não... que está diferenciando do estrito cumprimento do dever legal, essa parte final. Porque os dois estão no mesmo inciso, mas aí você tem que diferenciar estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. Estrito cumprimento do dever legal é você tem a obrigação de fazer aquilo. Exercício regular do direito é você pode fazer aquilo, é um direito seu. Ela está dizendo que não é estrito cumprimento do dever legal porque ela não tinha a obrigação de fazer aquilo. Ela poderia não fazer, poderia perdoar. É diferente de um policial que está fazendo ronda e vê um assalto. Ele tem o estrito dever, ou seja, o estrito dever de ir atrás daquela situação de roubo ali, porque é o dever legal dele. Né? É a obrigação. Essa é a diferença entre estrito cumprimento do dever legal
e o exercício regular do direito. Esse regular do direito você pode dispensar. Por exemplo, a pessoa está te assaltando, né? E aí você vai lá e reage, em tese de legítima defesa, mas você pode prender ela, porque qualquer cidadão pode fazer uma... Não sei se você sabe disso, qualquer cidadão pode fazer uma prisão em flagrante delito. Qualquer do povo, está escrito na Constituição, você pode fazer uma prisão. Você não é obrigado a fazer. Né? Você não é obrigado a fazer. Mas se você quiser... Então, por exemplo, uma pessoa acabou de assaltar alguém. Aí, nesse caso, por exemplo, aí sai da legítima defesa. Por exemplo, a pessoa acabou de assaltar alguém, a pessoa não te pediu ajuda, ou seja, não é legítima defesa, porque é um dano patrimonial seu, acabou de ser roubado, pela legítima defesa ela não pediu ajuda, então você não pode agir porque é um bem disponível. Mas você vai e fala, ó, você acabou de assaltar a pessoa, ela não lhe deu, né? Ela só não pediu minha ajuda, mas você prendeu ela em flagrante delito do crime de roubo. Então, você agiu no exercício regular do direito seu. Ah, você não podia me prender, você não poderia me jogar no chão, poderia torcer meu braço, está me agredindo. Não, estou no meu estrito, no exercício regular do direito. Já ia confundindo aqui as coisas. Exercício regular do direito. Eu, né, constitucionalmente tenho direito, qualquer pessoa do povo tem o direito em prender outra pessoa em flagrante delito, de qualquer delito. Entendeu? Então, essa é a diferença. Eu poderia deixar ele embora, já que a pessoa não pediu minha ajuda? Poderia. Um direito meu. Entendeu? Eu não sou obrigado. Quem é obrigado a prender, quem é obrigado a ir a estrito cumprimento do dever legal é o policial. O policial tem que ir atrás. Ele não pode optar e acho que eu não vou. Não, você vai ter que ir atrás. Só correu por aqui, foi por aquela rua ali, dobrou à esquerda, à direita. Ele tem que ir lá. Das características. Das características, e tem que ir lá. Essa é a diferença entre o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito. Vamos lá, consentimento do ofendido. O consentimento do ofendido não está expressamente previsto no Código Penal como causa de exclusão da ilicitude. Todavia, a doutrina pacífica, ao sustentar que o consentimento do ofendido pode, a depender do caso, afastar a ilicitude da conduta, funcionando como causa supralegal, não prevista na lei, da exclusão de ilicitude. Exemplo, João e Paulo combinam de fazer manobras arriscadas numa moto, estando Paulo na garupa e José guiando a motocicleta. Neste caso, se José perder a direção e causar lesões culposas em Paulo, não haverá crime, eis que o consentimento de Paulo em relação à conduta arriscada de José afasta a ilicitude da conduta. Ou seja, eu falo para você, olha, vou empinar a moto aqui, vamos fazer cavalo de pau, vamos fazer aquilo outro. Você fala, não, tudo bem, vamos lá. Ou seja, você deu consentimento, se o negócio der merda, desculpa a palavra, der merda, não vai depois me cobrar, pô, tô toda arranhada aqui, não sei o que, você fez merda. Ou seja, você deu consentimento, né, de participar daquilo ali. Eu tenho outro exemplo também que eu gostava de fazer quando eu era adolescente, eu gostava de trocar porrada com meus amigos. Então, não havia ali lesão corporal porque era um acordo entre nós que nós só não podíamos bater no rosto, mas a gente trocava muita porrada. Então, não havia ali ilicitude, uma vez que havia consentimento de ambos, né? Uhum. Sim. Isso, assim, bem que aí já entraria para esporte. Lá no Pará, no Maranhão, ali, né? Lá na minha área, normal. Eu mesmo, quando era moleque, fiz muito isso. Do nada, montava-se uma roda de capoeira na frente da casa de alguém. Só que, assim, era uma roda de capoeira, porque era assim, tinha um como é que chama? Tinha um... Eu esqueci o nome. Um projeto social, né? Tinha um professor de capoeira que ensinava capoeira pra gente. Ensinava de verdade, né? Só que a gente, moleque, assim, que andava de noite, já tinha jogado bola de tarde, jogado garrafão, jogado o que for. Aí do nada, não, vamos capoeira agora. E aí, só que a gente não tava com o professor, né? Era a gente mesmo, começava a bater palma,
era quase igual a sua briga, né? Acordada. Só que, às vezes, como não estava com o professor ali com a gente moleque, bem... Moleque não, né? Moleque não pode falar essa palavra. Bem criança. A gente bem criança, então, às vezes, acabava exacerbando, né? Quando a gente, sei lá, pegava um golpe e às vezes a gente deixava de ir nas regras lá que a gente achava que era da capoeira, já virava tumulto. Quando era lá dentro do projeto social, o professor, não é assim, não pode, tal. A capoeira tem todo um certo manejo lá de como você pode acertar a pessoa. E a gente acabava, e era direto, né? Às vezes a gente ia para uma serragem, que a serragem é onde fica o pó da madeira, né? Que é mais fofo. A gente ia pro pó da serragem lá, que era melhor para dar voadora no cara, né? Que é pular com os dois pés. Vários movimentos que no local comum dava. Ah, logo as voadoras, hein, mano? Mas era bom pra caramba. Eu acredito, eu também achava quando eu trocava porrada. E é bom que você ficava com agilidade, né? Capoeira te dava agilidade de dar mortal. No endereço, minha filha perguntou para mim se eu conseguia dar mortal. Eu falei, cara, é muito engraçado, né? Você agora com essa idade, eu falei, cara, eu acho que ainda consigo. Não dar mortal, mas que a gente chama macaco, eu acho que ainda consigo fazer. Macaco é com a mão. Jogar a mão para Com a trás mão. e jogar com a A mão. gente chama de mortal. A gente chama de mortal lá no Nordeste, mas é mortal com a mão, chama. Não, mas na minha época, lá na minha área, isso é macaco. Macaco, né? Macaco, fazer o macaco. Que aí você vai lá, se agacha, bota uma mão aqui do lado, já bota, por exemplo, eu fazia assim, bota uma mão aqui, outra aqui, aí se joga e você consegue fazer o macaco, que a gente chama. É diferente. O mortal não, o mortal é você tá lá e daqui a pouco você joga uma perna, consegue jogar para cima. Tá no movimento. Mas tem um mortal que você põe a mão. Tem aquele mortal que você joga, põe a mão no chão e gira. É um mortal para trás com a mão, chama. Pelo menos Natal, na minha cidade. Mas aí não sei como é que a gente chamaria esse nome. Aí, então, para mim, não seria também mortal, não esqueci qual seria o nome. Mortal é só quando você não bota a mão. Por isso que ele é mortal. Porque não tem a mão. A diferença nossa era essa. Mortal é sem mão. Entendi. Botou a mão, você ou tá fazendo estrela, tá fazendo macaco, ou tá fazendo alguma coisa. Mortal, normalmente, a gente fazia quando você gingava e jogava a perna à esquerda e você conseguia jogar à direita. Sem botar a mão, você consegue girar. É muito louco. Muito louco, acho legal. Então, a gente já leu aqui o consentimento, né? Então, a pessoa que está numa situação dessa, jogando capoeira, ainda que não seja, que aí numa roda de capoeira, com berimbau, atabaque, reco-reco, pandeiro, é diferente. Aí é esporte. Falando assim, não está no modelo esportista. Porque no modelo esportista não há também, né? Porque tem um acordo também. E nessa situação com seus amigos, né? Ou até numa lancha, um jet ski, a pessoa, vou acelerar, a pessoa dá o, né? Não, cuidado, eu não sei nadar, não sei o quê. Você deu o consentimento. A não ser que a pessoa avisa, não quero ir, sai, não faça isso, a pessoa vai assim e age, aí você mesmo, se acontecer algum incidente, você vai responder ainda que culposamente. A doutrina elenca alguns requisitos para que o consentimento do ofendido possa ser considerado causa supralegal de exclusão de licitude. Quais são os requisitos que tem que ficar claro? O consentimento deve ser válido, ou seja, o consentimento deve ser prestado por pessoa capaz, mentalmente sã e livre de vícios, ou seja, tem que ser válido, a pessoa tem que estar, não tem que estar porre, não tem que estar drogada, né? Não tem válida, não tem que ter coação, não tem que ter nada. Não tem nenhuma coação, não tem nada. A pessoa quis, na realidade, participar do negócio. Tem que ser dessa forma. O bem jurídico deve ser próprio e disponível, ou seja, assim não há que se falar em consentimento do ofendido quando o bem jurídico pertence a outra pessoa, ou é indisponível, como, por exemplo, a vida. Ou seja, né, mesmo que eu tenha o consentimento, você não pode tirar a minha vida. Né? É impossível. Né? Aí é suicídio assistido. Né? Aí é crime também. Aqui não existe a eutanásia, né? ou a morte assistida. Né? Acho que só na Suíça, em alguns locais, que você pode dar esse consentimento. Tem gente que viaja para esses locais para justamente
né? Fazer eutanásia e morte assistida. Eutanásia é você mesmo se suicidar. Só que a gente chama de eutanásia porque você faz, de certa forma, você mesmo. Vão te dar os medicamentos, você que vai apertar o botão, deixar o medicamento entrar e você mesmo se retirou sua própria vida. A morte assistida é quando tem um médico e ele que vai liberando o medicamento. Aí é assistida, porque ele que fez a medicação para você. A eutanásia, ele faz todo o procedimento, deixa lá e você que vai apertar o botão ou liberar o medicamento na sua veia. E aqui no Brasil não existe nenhum dos dois, nem a morte assistida, nem a eutanásia. Existe uma outra situação que você, no Brasil, no nosso direito, é você não aceitar tratamento, que é praticamente uma eutanásia, mas você tem direito. Se você quiser, eu não quero mais me tratar. Né? Isso é uma lei até recente, pouca gente fez uso dela. Já teve algumas pessoas que já fizeram uso dela, assim, pessoas, né, até famosas, falando, não quero mais. Aí o que o médico vai fazer é só cuidados paliativos, né? Dor, essas outras coisas, mas não vai mais fazer nenhum procedimento de ressuscitação, não vai fazer nenhum procedimento de novas medicações, nada disso. Vai deixar... são casos de cânceres terminais, né? Essas coisas, cara, não quero mais fazer esse negócio de... Como é o nome? Esqueci como é o nome? Eles fazem lá a medicação. Tá na ponta da língua, eu me esqueci. Quimioterapia, né? Eu não quero mais fazer quimioterapia, radioterapia. E aí a pessoa fica lá disponível no hospital, algumas até pedem para ir para casa, e não quero fazer quimioterapia, não quero fazer nada, quero que deixe ocorrer. Aí faz o cuidado paliativo, que é só retirar de dor, medicação para dor. Mas sem também, quando vier o professor, né, a situação, sem ressuscitação, sem entubar, não quer nada disso. Aí essa legislação no Brasil existe. Mas é você não querer, né, chamada nenhum tratamento. Agora, não sei a caso da ressuscitação. Não sei se a ressuscitação você também poderia dizer que não quer ser ressuscitado. Ressuscitado é você ter uma parada cardiorrespiratória, a pessoa vai lá e faz o procedimento. O consentimento deve ser prévio, ou seja, ou concomitante conduta. O consentimento do ofendido após a prática da conduta não afasta ilicitude. Ou seja, o consentimento do ofendido após a prática não afasta a ilicitude. Ou seja, tem que ser durante ou antes. Depois que foi feito, já era. Não, mas na verdade eu que autorizei, não. Aí já cometeu ilicitude. Excesso punível. Isso daí a gente já estudou, mas estudar de novo. Que na legítima defesa ela tem que ter moderação, uma reação proporcional. Tem o excesso punível. O que é o excesso punível? Porque, na verdade, lá na legítima defesa a gente viu que você tem que reagir proporcionalmente. E quando eu ultrapasso? É esse caso aqui, é esse conceito aqui. Você excedeu. Você excedeu. E aí o que acontece? Você é punido. É o chamado Que nem excesso punível. Aquele lá desproporcional, né? A reação, como é o nome? A legítima defesa desproporcional, que foi o cara lá, fortão, que lutador, que pegou o magrelo e foi agredido pelo magrelo e deu tiros, né? Foi disso. De certa forma, foi um excesso, né? E desproporcional. E desproporcional. Aí você responde pelo excesso. O excesso punível é o exercício irregular de uma conduta excludente de licitude, seja porque não há mais a circunstância que permita seu exercício, ou seja, sua agressão, no caso da legítima defesa, por exemplo, seja porque o meio utilizado não é proporcional, agredido saca uma metralhadora para repelir um tapa, no caso da legítima defesa. No primeiro caso, temos um excesso extensivo, ou seja, você passa do limite de se defender. Como assim passa do limite? Você vai lá, né, sei lá, reagiu a um assalto, né? Você imobiliza a pessoa, né, o assaltante, já está imobilizado. Aí você vai lá, chuta o cara, fica chutando o cara, dá porra no cara. Você já excedeu, né? Já excedeu. Você já imobilizou, já pegou seu objeto. Tem que só esperar a polícia.
Aí você fica lá socando o cara, para mim já é o excesso, já ocorreu, já excedeu a situação. O excesso extensivo, e segundo, é excesso intensivo. Ou seja, excesso extensivo é você já fez o que tinha que fazer para reagir e continuou batendo na pessoa. Então, você é o excesso extensivo, certo? Excesso extensivo. Pode ter o excesso extensivo putativo, né? Que aí eu acho que você elimina. Qual seria o excesso extensivo putativo? É você mobilizou a pessoa e por algum motivo você achou que a pessoa ainda não estava, né, totalmente mobilizada, né? Você vai dar mais um safanão para tentar... Você pode tentar de novo? Opa, liberou aqui o Alex. Aí é um excesso putativo. Acho que aí você não seria... aí seria um excesso não punível. Porque você imaginava que a pessoa ainda não estava totalmente imobilizada. E você fez algum movimento ali, espancou ela para tentar imobilizar ela mais, né? Mas na verdade já estava imobilizada. Agora, o intensivo, né? O primeiro extensivo é você ultrapassa, né? É uma utilização, né? Você ultrapassa. O segundo é o intensivo. Neste caso, ali prevê que aquele que exceder responderá pelos danos. O intensivo só deu um tapa, você deu uma metralhadora. A pessoa, sei lá, te deu um beliscão, você deu um soco nela. Então, você ultrapassou o limite. O extensivo, você foi além, já imobilizou e essa conceituação. Aí diz o seguinte, o artigo 23, parágrafo 1. O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. Aplica-se qualquer das causas excludentes da ilicitude. Assim, o policial que após prender o ladrão começa a desferir soco, até descreveu aqui, em seu rosto, não estará agindo amparado pelo estrito cumprimento do dever legal, pois está excedendo, é o excesso extensivo, né? Já passou do limite do cumprimento do dever legal e vai receber uma punição pelo excesso punível. Agora a gente vai ler, para relembrar, e é a nossa revisão praticamente, os dispositivos que a gente estudou nesse material todo. Então, nós temos o artigo 3º, nexo de causalidade, né, que é a parte da conduta que a gente viu, né, que liga a conduta ao fato típico, que é a parte do fato típico que a gente estudou aqui. Então, no artigo 3º tem o nexo de causalidade e relevância da omissão. Então, temos o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa, considerando causa a ação omissão, sem o qual o resultado não teria ocorrido. Superveniência de causa independente. Então, você lembra que a gente estudou isso? As superveniências, causas relativamente dependentes e as causas totalmente independentes, absolutamente independentes. Então, o artigo, parágrafo aqui. A superveniência de causa relativamente dependente exclui a imputação quando por si só produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Relevância da omissão. Então, vamos lá. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem tenha, por lei, obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado e se o seu comportamento anterior criou o risco de ocorrência do resultado. Então, aqui são os crimes omissivos, né, que a gente estudou também. Não é só o fato típico, também pode ser por omissão. Artigos 14 a 17, consumação e tentativa. Lembra que a gente estudou vários casos de tentativa? Tentativa e também, não só tentativa, né? Arrependimento eficaz e arrependimento posterior, né? Estudou os 3. Vamos ver aqui os artigos para a gente relembrar o que a gente estudou lá. Lógico que lá tem muito mais conceito, né? Tem muita doutrina, que é o texto seco da lei que regulamenta, normatiza esses aspectos. Crime consumado. Consumado quando nele se reúne todos os elementos da sua definição legal. Tentativa. Tentado quando iniciada a execução, lembrando que a gente estudou o intercrimes, quer dizer, o percurso do crime, o intercrimes é o percurso do crime. Fase de cognição, você está pensando. Fase de atos preparatórios, pegar a arma,
né, fazer isso, fazer aquilo, e o ato de executar, de execução, executório, já começou a executar, começou a se esconder. No Brasil, a gente usa a teoria objetivo material, ou seja, peguei aqui a arma em casa, tá, não sei o que, e já fui para trás do muro. Aí já é um ato executório. Ah, mas nem comecei a dar tiro, mas já começou. Se você for pego ali atrás do muro, uma arma, há uma probabilidade de já ter, se poder ser denunciado por tentativa, né? Ainda que você não tenha dado tiro, que é a teoria que a gente usa. Tentado, quando iniciar a execução, aí vai ver dependendo do juiz, do promotor entender isso como um ato executório, mas pelo nosso Código Penal pode ser entendido, né? Que a gente usa a teoria objetivo material. Tentado, quando iniciada a execução não se consuma por circunstâncias alheias à vontade. Pena de tentativa. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado e diminuída de 1 a 2 terços. Cuidado com essa palavrinha aqui, salvo disposição em contrário. Por quê? Porque, por exemplo, pode cair numa prova da seguinte forma. Numa legislação de determinado crime, a tentativa é punida, quer dizer, é punida com o crime, pelo crime, né, pela pena do crime, reduzida de 1 terço. Se a lei do crime disse isso, não pode o juiz aplicar o genérico, essa tentativa genérica, essa capitulação genérica. Porque essa capitulação genérica diz, salvo disposição em contrário. Se a lei que regulamentou o crime disse que o crime consumado é 10 e a tentativa só pode reduzir de 1 terço, se o cara tentou, só pode reduzir de 1 terço. Ah, mas no Código Penal, no parágrafo único, ele diz que tem que ser de 1 terço a 2 terços. Não, ele diz que salvo disposição em contrário, como tem disposição em contrário, você pode ser de 1 terço. Entendeu? Então, tem muito isso no direito tributário, que é muito questões assim. Então, tem que ter cuidado com essa disposição contrária. Porque às vezes você fica memorizado isso. Tentativa 1 terço a 2 terços. 1 terço a 2 terços. Né? E aí chega lá, está na prova fazendo uma descrição de um caso, de uma situação, dizendo que a lei que regulamentou aquele crime falou que a pena era X e que a tentativa era a pena menos 1 terço. Até menos 1 terço, até 1 terço. 1 terço, sei lá, de 1 terço, sei lá, só 1 terço. Redução de 1 terço. E aí, às vezes, ele vem e pergunta, o juiz pode dar, né, para pena para essa pessoa de 2 terços? Às vezes, aí tu vai lembrar, não, isso daqui está me botando uma pegadinha. Isso aqui, na verdade, pode, porque é de 1 terço a 2 terços. Não. É porque essa frase, antes de 1 terço a 2 terços, diz que se alguém regulamentar em contrário, esquece 1 terço a 2 terços. Salvo disposição em contrário. É só ficar atento na hora da prova. A regra geral, 1 terço a 2 terços. Mas se tiver lei, se o cara botar na situação, na descrição, na contextualização da questão que houve uma legislação que regulamentou, segue a regulamentação, norma específica. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Um agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza só responde pelos atos já praticados. Aqui a gente viu, né, que existe a desistência voluntária, você não concluiu, o arrependimento eficaz. Arrependimento eficaz é você concluiu e depois se arrependeu e resolveu salvar a pessoa e ajudar. Então, comecei a dar o tiro, no segundo tiro eu resolvi não dar mais o tiro. Isso aí é a desistência voluntária. Tinha, né, a pistola aqui, resolvi, vou dar 3 tiros naquele cara para ele morrer. Vou lá e dei os 3 tiros que eu me propus para dar ele. Indo embora, eu falei, não dá certo. Vou salvar esse cara. Vai lá, bota ele no carro e leva para o hospital. Aí você fez o arrependimento eficaz, salvou a vida dele. Porque a execução você já tinha feita, né? O que você tinha se proposto. A diferença para a desistência voluntária é você se propôs a dar 10 tiros, 3, 4, 5, 10 o cara morre, mas se propôs a dar 10. No segundo tiro você não desiste, aí é desistência voluntária. O arrependimento eficaz é você consumou o ato e depois você
resolveu salvar a vítima. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, responde pelos atos já praticados. Arrependimento posterior. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano, restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou queixa, tem que lembrar essa frase aqui, recebimento da denúncia ou queixa, por ato voluntário do agente, apenas será reduzida. Irmão, eu estou enrolado. Não estou aqui em cima. Ah, tá. Aí é arrependimento posterior, eu estava procurando o nome. Aqui, ó, no crime cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2 terços. Então, é o caso da pessoa que furtou, quebrou, né? Não tem que ter violência. Então, furtou, roubou, já teve violência, até porque o conceito no tipo penal de roubar é violência ou grave ameaça. Mas você furtou, você fez um dano ao patrimônio, né, da pessoa, quebrou o vidro do carro dela, da casa, essas coisas todas. Antes dela ir na polícia dar queixa ou no Ministério Público te denunciar, você, não, peraí, eu vou restituir. Ainda que a pessoa não aceite, a doutrina fala, ainda que a pessoa não aceite. Mas não quero, vai resolver isso na justiça. Quando chegar lá na justiça, né, uma das perguntas, né, na oitiva é, você quis restituir? Ele quis, ele que não quis aceitar. Você vai ter a redução da pena de 1 a 2 terços. Artigo 17. Crime impossível. Não se pune a tentativa quando por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, ou seja, o objeto que está recebendo o fato típico, é impossível consumar seu crime. Então, o crime impossível é ou o meio, ou seja, a arma, a pistola, a bala era de festina, a pistola, isso aí, o meio, era impossível você matar a pessoa. Então, você não vai ser punido. Ainda que cause o maior susto na pessoa, você não vai ser punido. Mas ele veio com uma pistola, deu vários tiros, tudo de festim, tentativa de homicídio. Não, é um crime impossível, não tem como punir a pessoa. As balas eram de festim. Apreendemos a pistola, fizemos a perícia, a bala, tudo de festim. Apesar dele não sabia, ainda que ele não soubesse, o ânimo dele fosse de matar você, mas alguém trocou. Não vai responder. O objeto. Você chega lá, cara, vou matar esse cara. Tá lá, entra escondido na casa dele, pega uma faca, dá um cara de facada nele. Perícia. Foi ver, a pessoa já estava morta, tinha infartado antes de você entrar. Tinha tomado vários remédios ansiolíticos e morreu de overdose. Crime impossível. Mas ele entrou na capa para responder até pela invasão do domicílio, mas é crime impossível, a pessoa já estava morta. Não como. Interpretação gramatical. Matar alguém. Se a pessoa está morta, como é que eu matei? Não existe crime de homicídio. Né? O crime de homicídio é quando você mata alguém. Se a pessoa não está mais respirando, ela não está viva. Tem como matar uma pessoa não viva. Lembra que a gente viu os princípios, interpretações, isso? É nisso que surge a interpretação. Dolo ou culpa, artigo 18. Disse crime. Crime doloso. Doloso quando a gente quis o resultado, assumiu o risco de produzi-lo. É o crime dolo natural. Crime culposo. Culposo quando a gente deu causa ao resultado por imprudência, negligência e imperícia. Parágrafo único. Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando praticado dolosamente. Então, vamos lá. Salvo em casos expressos em lei, ou seja, se não tiver uma outra lei, certo? Ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando pratica dolosamente. Isso aqui é o problema que teve lá em Santa Catarina, que a gente discutiu. Ou seja, se não tiver previsto em lei o crime culposo, eu não posso punir a pessoa, porque senão ela tem que ter dobro, tem que ter intenção naquilo. Esse parágrafo que diz o seguinte, ó, ele não diz que não existe crime culposo, ele diz o contrário. E assim, salvo os casos expressos em lei,
Ou seja, salvo quando a lei diz, né? Ou seja, a lei tem que dizer expressamente, né? Ele bota aqui expresso. Ninguém pode ser punido, ou seja, ninguém vai ser punido por fato previsto como crime, ou seja, tem um crime ali previsto, se não, esse se não junto é unicamente, separado é caso contrário. Então, se não junto é unicamente quando o pratica dolosamente. Entendeu? Então, só posso punir uma pessoa de crime previsto em lei unicamente dolosamente. Ah, mas a lei que instituiu esse crime também prevê o crime culposo. Posso, aí tá ok. Mas não tiver expresso o culposo, entendeu? Não posso punir. É o que aconteceu lá, que teve maior repercussão, o chamado estupro culposo, entendeu? Na verdade, o cara não falou isso. Por isso que aconteceu na imprensa, e depois teve a repercussão, e depois teve as críticas à imprensa, dizendo que não tinha isso na sentença. Na verdade, o que tinha na sentença é justamente esse parágrafo que o juiz botou, entendeu? Nosso Código Penal diz isso. Então, porque essa legislação de estupro foi mudada há um tempo desse, né? E ela não fez essa expressa do culposo. Só colocou se a pessoa tem que saber se a pessoa está, né, adulterada por álcool, droga, está sem a sua consciência. Mas eu tenho que saber para me aproveitar da pessoa, né? Se eu cometi um ato sexual, um ato libidinoso, sabendo que a pessoa está fora de si, eu cometi estupro. E ainda mais, dependendo do nível de consciência da pessoa, ou de inconsciência, pode ser de vulnerável. Agora, se eu não sabia que a pessoa estava bêbada, ela estava agindo normal comigo, conversando, eu assediando ela, e ela, né, conversando, eu assediando ela, conversando, concordou. Depois a pessoa alegar, não, na verdade eu concordei porque eu estava bêbado. Não, peraí, eu não sabia que você estava bêbado. Eu não me aproveitei de você. E foi isso que ocorreu, né? Então, e é lógico, não estou dizendo que a pessoa alegou isso, né? Eu não estou vendo o processo, mas pelo que eu vi na sentença, existiu testemunhos que corroboraram com a visão do acusado, né? Dizendo que realmente não passava nenhuma impressão de que a pessoa estava alterada por bebida, droga, essas coisas. Então é esse artigo aqui, esse parágrafo, né? Crime culposo só se estiver previsto. Artigo 23 a 25. Exclusão da ilicitude. Não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, foi o que a gente estudou ontem, em legítima defesa, acho que a gente estudou ontem também, antes de ontem. Não, em estado de necessidade antes de ontem. Legítima defesa ontem. Em estrito cumprimento do dever legal foi hoje, o exercício regulado do direito foi hoje. Então apesar de ter 3 incisos, são 4 situações. Estado de necessidade, ou seja, está em risco o seu bem jurídico, a sua vida. Tem como repetir, no caso, a exclusão de ilicitude, que são 4 situações? Não, é isso. A exclusão de ilicitude são 3 incisos na lei, mas são 4 situações distintas que você tem. Estado de necessidade, está fazendo a revisão aqui. Estado de necessidade, está em risco um bem jurídico, você acaba afetando um outro bem jurídico, e aí você é excluído da ilicitude de ter afetado esse outro bem jurídico. Situação, caso concreto, caso do navio. Tá. Paraquedas. O avião está caindo, só tem um paraquedas. Eu vou matar a pessoa, espancar, agredir ela. Estou afetando o bem jurídico dela, a vida dela. Mas porque está em risco também o meu. Então, ou seja, é um estado de necessidade. Então, exclui a ilicitude desse meu fato, né, dessa minha conduta típica, do meu fato típico, porque eu sou estado de necessidade. Legítima defesa. Veio uma agressão injusta e eu, para defender o meu bem jurídico, eu reajo a essa agressão. Reajo dentro da proporcionalidade e essa reação ela não é punível, exceto o excesso dela, que é punível. Estrito cumprimento do dever legal é a pessoa que tem um dever de cumprir determinada, vamos dizer assim, conduta
e no cumprimento dessa conduta ela não responde, porque ela está no estrito cumprimento do dever legal. Prendendo um assaltante, lá, usou de brutalidade, violência para tentar imobilizar ele, torceu o braço dele, deixou luxado o braço dele. Não vai responder por agressão física, né? Mas o braço do assaltante estava totalmente, né, inchado lá, praticamente ele quebrou, deslocou o braço dele. Mas ali era uma forma da policial imobilizar ele para colocar o gênio. Então, você está no estrito cumprimento do dever legal. Exercício regular do direito. O exercício regular do direito, ele fica ali no limiar do estado de necessidade. Limiar, entre aspas. Se eu tenho direito a exercer, né? É um direito meu exercer aquilo, mas eu posso não exercê-lo. Porque, por exemplo, no estado de necessidade, você pode também não exercer seu direito. Sabia disso? Então, no estado de necessidade, só que você não é obrigado a fazer isso. Se você fizer isso, você está fazendo um ato de heroísmo, né? Tipo, de altruísmo. A gente chama de altruísmo. A palavra em português é altruísmo. Estou aqui morrendo, só tenho então, naufragado aqui, só tem um colete, e eu pego, uma atitude altruísta. Toma, pode ir. Eu vou morrer. Fiz um ato de heroísmo, de altruísmo, deixa eu morrer. Exercício regular de direito é quase isso, mas na verdade é o contrário. Você exerce seu direito. Né? Porque o estado de necessidade está no perigo. Aqui não, você tem um direito e você exerce. Você pode não exercê-lo. Né? Que é o caso lá que a gente teve aqui nessa apostila, o exemplo da mãe. O filho fez besteira, eu vou botar ele preso aqui no quarto. Teoricamente é um cárcere privado. Não vou deixar você sair. Você não vai fazer cocô, não vai fazer xixi, não vai comer nada, vai ficar aí de castigo. Genericamente isso. Você fazer isso contra uma outra pessoa é cárcere privado. Mas você tem o direito como mãe, tem o chamado no direito civil, no direito de família, o poder, o pátrio poder familiar sobre, né, a criança, está exercendo seu direito de uma forma de, né, conduzir ela para condutas mais normais da sociedade, para alguma coisa que ela cometeu. Então, você não vai ser punido. Como eu falei, o exemplo que a gente inventou aqui foi: a pessoa assaltou alguém. Eu tenho o direito, pela Constituição, qualquer um do povo tem o direito de prender uma outra pessoa em flagrante delito. Eu posso prender, eu posso não, vou chamar a polícia, não vou me envolver com isso. Mas se eu prender, eu estou na mesma situação, eu não estou no cumprimento do dever legal, porque eu não sou policial, mas eu estou no meu exercício regular do direito. Inclusive, posso, sem querer, fazer uma luxação no braço lá da pessoa, tentando imobilizar ela para chamar a polícia, eu não vou responder por aquilo, porque é um direito meu constitucional de prender uma pessoa em flagrante delito. Então, essa é o 23 ao 25. Não, tá o 23 que a gente lê agora. Acontece direto, né, isso aí, porque, por exemplo, acontece muitos casos da pessoa ir roubar ali e o pessoal reagir e acabar dando, sei lá, acabar ali imobilizando o cara, caindo, pegando no pescoço dele, e outro vem e imobiliza também. Então, isso acontece, né, que não é um dever legal, mas ele está no exercício regular do direito. Lembrando que todos esses, legítima defesa, estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de direito, os 4, você responde pelo excesso punível. Se excedeu, aí você vai responder doloso. Eu ia até falar de dar umas porradas, aí eu lembrei do excesso. Você excedeu, você vai responder. Parágrafo único do 23. O agente, qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. Então, você não pode exceder. Estado de necessidade. Vamos lá. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia por outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. É o conceito de estado de necessidade. Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Então tem essa questão. Estado de necessidade é para as pessoas comuns. Se eu sou o capitão do navio, eu tenho que enfrentar o perigo. Eu sou o último a abandonar o navio. Se eu estou, né, como bombeiro numa situação, não cabe eu alegar estado de necessidade, né,
e querer fugir do incêndio, né? Sei lá, eventualmente deixando alguma pessoa para trás, eventualmente prejudicando alguém que mora naquela casa, naquele ambiente onde está ocorrendo incêndio. Tem o dever legal de enfrentar o incêndio, enfrentar o perigo. Né? Lógico, tem a doutrina, que a gente pode voltar depois nas questões, que não, mesmo eu tendo esse dever, né, esse dever legal de enfrentar o perigo, não se exige da pessoa heroísmo. Ou seja, se tiver, por exemplo, vamos inventar um caso maluco aqui. Eu sou o guarda-vida da praia, certo? Sou o guarda-vida da praia. A pessoa saiu, foi longe lá, nadando lá. Acontece isso, longe, gigantesco. Não tenho nenhum bote salva-vidas aqui. Eu vou ter que ir nadando até lá, me deslocar, natação de salvamento, para buscar essa pessoa, dar a boia para ela, puxar ela. Nisso que eu vou nadando, aparece, né, vários tubarões entre eu e ela. Aí eu resolvo voltar para a praia. Ou seja, o guarda-vida ali, ele pode alegar isso. Eu ia botar minha risca em vida, porque apareceu vários tubarões ali no meio, e eu poderia ser, né, ser ferido pelos tubarões. Porque na doutrina, apesar de você ter o dever legal de ir até lá salvar ela, né, você também não pode botar em risco a sua vida. Né? Assim, excesso de risco à sua vida. Agora, um exemplo. A pessoa foi lá, longe, né, bem longe lá da praia, e saiu da área da bandeirinha, ou seja, entrou no estado de necessidade em risco, e a maré batendo demais. Aí o bombeiro disse que, cara, o bombeiro não pode dizer muito longe para eu ir lá buscar, não pode alegar, cara, tá batendo muito, tá chovendo, a onda tá alta, não pode. Porque ele tem o dever legal de enfrentar aquele risco. Agora, ele não pode ter um excesso de risco, que a doutrina coloca em quem não pode, quer dizer, não é que ele não pode, se ele quiser cometer um ato de heroísmo, ele comete, né? Ele faz o ato de heroísmo. Mas se ele não fizer o ato de heroísmo, ele não pode ser, né, punido, porque ele tinha o dever legal de enfrentar o perigo e não enfrentou. Ele tem que enfrentar dentro dos limites normais, né? Não pode ter um ato de heroísmo. Tá impossível entrar, né, numa casa em chamas, mesmo assim a pessoa entra sabendo que ocorre, né? Ato de heroísmo ocorre, né? As pessoas acabam, né, bombeiro, guarda-vida, várias pessoas acabam se acidentando. Principalmente bombeiro, né? Bombeiro é o clássico, essa situação aqui de estado de necessidade, se expõe demais em estado de necessidade, mas ele tem o dever legal de enfrentar o perigo, ele não pode exceder do heroísmo, para o heroísmo. Vamos lá. Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2 terços. Agora, não me lembro aqui desse parágrafo para o caso. Vamos lá. Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2 terços. Lembra aqui como é que era os exemplos desse parágrafo? Depois a gente volta. E qual o caso? Tem que ter um exemplo aqui. Legítima defesa, entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual iminente a direito seu de outro. Legítima defesa. Parágrafo 1. Observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também legítima defesa o agente de segurança pública que repele a agressão, o risco de agressão, a vítima mantida refém durante a prática de crimes. Então, esse é pelo pacote anticrime. Vamos ver as súmulas, depois a gente volta para esse parágrafo segundo. Súmula 567 do STJ. Durante algum tempo se discutiu, principalmente na doutrina, se a existência de sistema de vigilância, monitoramento eletrônico, seria um impedimento absoluto à consumação do delito de furto. Isso aqui é chamado crime possível, lembra? Crime possível você vai cometer o crime, mas seria impossível você cometer. Por quê? A pessoa está em propriedade dos meios, né, ou do objeto.
No caso do crime do furto, o conceito de crime de furto é você subtrair coisa alheia de alguém sem que esse alguém veja, né? Tipo, utilizando de artifícios e a pessoa não vai ver. Só que imagina você cometer um crime de furto no mercadinho, tipo, vou pegar aqui escondido, botar esse produto aqui para a pessoa não ver. Mas impossível ela não ver porque está cheio de câmera o mercadinho. Ou seja, será que é um crime possível? Porque ela nunca vai conseguir cometer um crime de furto para mim, porque eu estou vendo tudo. Eu estou aqui com a câmera aqui no caixa, né? No caixa de todo o meu ambiente. Não tem como ela me furtar, me subtrair alguma coisa sem que eu veja. Então, aí é isso que a súmula quer especificar, né? Porque hoje em dia qualquer local tem câmera. Durante algum tempo se discutiu, principalmente na doutrina, se a existência do sistema de vigilância ou monitoramento eletrônico eletrônico seria, né? Seria um impedimento absoluto à consumação do delito de furto, caracterizando crime impossível. O STJ já há algum tempo havia solidificado o entendimento no sentido de que tal fato não impede a absoluta consumação do furto, motivo pelo qual não há que se falar em crime possível, mas em tentativa, já que o meio utilizado não é absolutamente ineficaz. Em razão disso, foi ditado o verbete da súmula 567 do Eu STJ. concordo. Porque, ó, por exemplo, você tem uma câmera na sua casa lá, não necessariamente quer dizer que você tem tempo para ficar olhando a tela ou o seu celular para ver se está tudo bem. Então, de certa forma, não impede, entendeu? Não há uma vigilância. Ele está sendo filmado? Tá, vai saber que é ele? Sim, mas vai saber onde ele mora, quem é ele? Não. Não tem, por exemplo, aquela tecnologia que tem Israel e China, que é reconhecimento facial. Então, né? Fora que não dá, assim, não sei, né? Mas eu acho que às vezes a câmera não pega 100% do ambiente, né? Tem que ter posições que consiga mais ou menos, mas mesmo assim ainda vai ter ponto que a gente chama de ponto cego, né? Vai ter um ponto cego na câmera. Normalmente, nesse ponto cego, você não vai botar nada no seu mercadinho. Ou vai botar coisas que ninguém vai conseguir levar. Botar botijão de gás, água. O cara vai conseguir furtar aquilo, né? Vai ter que sair com aquilo na cabeça, não vai botar. A súmula do 567, súmula 567 da STJ. Sistema de vigilância é realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior do estabelecimento comercial, por si só, não torna possível a configuração do crime de furto. Acabou o entrar no exercício, mas pelo andar do horário, a gente vamos deixar só procurar esse aqui. Eu fiquei em dúvida aqui. Seria esse artigo aqui. Vamos lá. Que explicação para isso? No caso do bem sacrificado de valor maior que o bem produzido, a gente responde pelo crime. Ah, tá, mas tem sua pena diminuída. Embora seja razoável exigisse sacrifício de direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2 terços. Então é o seguinte, se era razoável entender que a gente deveria sacrificar o bem que, na verdade, escolheu proteger, ele pode, pelo crime, mas em razão das circunstâncias, terá sua pena diminuída de 1 a 2 terços. Então é o seguinte, ele fala o seguinte, lá no estado de necessidade, voltando lá ao estado de necessidade, aqui, tem 2 parágrafos do estado de necessidade, na letra da lei, aqui, ó. Aqui ele fala o seguinte, no primeiro, que é o conceito geral do estado de necessidade. Considera estado de necessidade quem pratica o fato, né, para salvar perigo atual, que não lhe provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigisse. O que acontece? Aqui é o genérico do estado de necessidade. Quando numa lei você tem o caput, você tem a regra. Quando você vai para os parágrafos, normalmente você tem que, quando você estudar a legislação, a lei seca, você tem que ter isso. Caput é a regra. Nos parágrafos, incisos, alíneas, você vai colocar ou exceções, ou explicações, ou detalhamentos do caput. O caput é a regra. Incisos, parágrafos, alíneas, exceções ou explicações daquilo, detalhamento.
Então, aqui ele está botando, parágrafo primeiro detalhamento, não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo, ou seja, botou a regra. A regra é essa, mas espera aí, quem é, né, aquele cara que tem que enfrentar o perigo não pode alegar isso, essa regra geral. Aí tem o segundo, embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, ou seja, a pessoa ter um nível de altruísmo, dizer assim, não, pode você sobreviver, eu vou morrer. A pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3. Ou seja, quem comete o ato, né, da pessoa, se for o excedente, como se fosse um excesso, ele não está dizendo que tem que ter, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3, ou seja, ele pode responder pelo crime, vamos lá, ele pode responder pelo crime, só que vai ter uma redução. Então, o que acontece aqui? Será razoável entender que a gente deveria sacrificar o bem que, na verdade, escolheu proteger. Ele responde pelo crime, mas em razão das circunstâncias terá sua pena diminuída de 1 a 2/3, conforme o caso. Posso ler amanhã com calma, em um livro maior das minhas doutrinas aqui na minha estante, né? Mas é isso, aqui está muito resumido, mas seria isso. Mas pelo que eu entendi, pelo que eu já estudei, é o seguinte, você, nesse excesso, você já responde com a pena reduzida, de 1 a 2/3. Se você excedeu na hora de você, né, se precaver do seu estado de necessidade de se salvar, você responde com pena reduzida. Ou seja, eu só precisava, né, sei lá, assim, porque todos que a gente botou, a pessoa levou ao crime de homicídio, né? Mas, por exemplo, num caso onde eu não precisaria matar a pessoa, não precisaria, né, levar, porque a gente botou exemplos muito assim, muito já no limite, né? Extremos, muito salva-vidas, paraquedas. Vamos imaginar uma situação em que a pessoa não necessariamente precise, né, cometer o crime de homicídio, mas ela acaba exacerbando, né? Então, né, acaba exacerbando e aí leva ao crime de homicídio. Ela não precisaria levar aquilo ali. Ela responde para 1 a 2/3 do que ela excedeu. Amanhã eu posso pegar meu livro, não está aqui, que a gente lê com calma isso. Mas é isso, amanhã a gente começa os exercícios, deixa eu ver quantos exercícios a gente vai responder. Deixa eu ver aqui, esse aqui são 68 exercícios amanhã. Vamos tentar acabar amanhã para começar 3. Beleza. Apostila 2. Aqui é o compartilhamento. Top shower. Para aqui, ó. Espera aí. Para aqui, ó.